Olá, seja bem-vindo ao canal da Organic Sheets. Eu sou o Fernando e hoje trago para vocês mais um vídeo sobre Visual Basic aqui no canal. Bom, no vídeo de hoje eu vou ensinar como que você cria um instalador para o seu projeto em VBA do Excel, tá? Utilizando alguns recursos aí, um conteúdo exclusivo. E aí você vai conseguir chegar nesse resultado. Você vai ter um instalador parecido com esse, um assistente de instalação, onde você vai conseguir encaminhar, né, distribuir melhor os seus projetos para o usuário final. Então você consegue enviar, ele gera um executável, como esse que está aqui, um executável do tipo MSI, que é pacote Windows Installer, e você consegue distribuir ele através de e-mail, para download, enfim, e o seu usuário final só vai ter o trabalho de dar um duplo clique, executar ele e apertar o avançar, aquele pacote de instalação convencional, que nós estamos acostumados com todo tipo de aplicação. Você vai conseguir fazer isso para o seu aplicativo em VBA, para o seu sistema em VBA, para a sua planilha, enfim. E eu vou mostrar isso aqui passo a passo. Se você gostou já do tema dessa aula, não esqueça de curtir o vídeo, deixar o seu comentário com sugestões, com dúvidas, com críticas. Eu vou adorar ler e responder. E se não for inscrito aqui no canal, já aproveita e se inscreve agora, porque nós trazemos sempre conteúdos relacionados a Visual Basic, conteúdos, na maioria das vezes, inovadores, né, e diferenciados aqui no canal. Então dá essa força, se inscreve aí e deixa o seu comentário e a sua curtida também, tá bom? Se possível, compartilha também esse vídeo com outras pessoas que têm esse mesmo gosto e eu vou apreciar bastante essa força que vocês estão dando. Então vamos lá, deixa eu fechar aqui o assistente de instalação, deixa eu mostrar para vocês na prática. Então eu tenho aqui esse pacote que vocês vão poder encaminhar por qualquer meio, né, de transferência de arquivos. Ele é um arquivo executável, então eu posso dar um duplo clique, ele vai executar para mim. E eu consigo avançar, vocês podem ver aqui no meu menu iniciar, eu ainda não tenho o sistema instalado, tá? Então ele vai instalar aqui na letra D, que ele é o dashboard de vendas, então não tenho aqui a opção dele. Quando eu clico em avançar, ele automaticamente já vai preencher no computador o caminho do computador do seu usuário, então CC 2 pontos, D 2 pontos, enfim, isso não vai fazer diferença. Ele pode alterar também a data, o local de instalação, sem problema nenhum. Vai clicar em avançar, e aí ele vai perguntar, claro, se o aplicativo tem permissão para alterar, né, dados no computador, no disco rígido. O usuário vai clicar que sim, e aí, beleza, o produto Dash de vendas já foi instalado com sucesso. Ao clicar em fechar, e se a gente for aqui no menu iniciar, em todos os aplicativos, eu já consigo ver aqui na letra D o Dash de vendas instalados. Tá? Então eu consigo executar ele por aqui, e se eu minimizo isso aqui também, eu já consigo ver o atalho dele aqui na nossa área de trabalho. A gente vai fazer isso com a logo, com o ícone personalizado, tá bom? Se eu der um duplo clique, vocês vão ver que ele vai executar. Esse meu projeto, eu não coloquei ele para executar o userform imediatamente, né, quando abrisse o projeto. A gente vai fazer isso, eu vou ensinar para vocês como fazer isso, mas eu, quando criei esse primeiro instalador para poder mostrar para vocês, eu não fiz essas configurações, mas não se preocupa que no passo a passo a gente vai fazer isso. Então esse é um dashboard de vendas feito em Excel, em VBA, e quando eu clico aqui em abrir o userform, vocês vão ver que ele gera esse dashboard de vendas aqui, tá? Então esse é um dashboard interativo, onde eu consigo aqui fazer uma filtragem, aumentar o período, e esses controles, né, eles vão se atualizar com base num banco de dados. E se você tiver interesse, eu ensino como criar do zero esse dashboard aqui lá no curso Web Connect Pro da Organic Sheets. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Então é um curso voltado para criar esses conteúdos exclusivos, né, de interação com outros sistemas, e aí eu ensino lá 3 projetos passo a passo. O primeiro projeto é uma automação completa do WhatsApp via VBA, via API, então a gente consegue se comunicar com uma API e fazer transmissão de documentos, de imagens via WhatsApp de maneira em massa, automática. O outro é esse dashboard com esses gráficos aqui, então eu te dou todo o conhecimento para você poder interagir com gráficos. Então você vê que não é um gráfico estático, ele é um gráfico dinâmico, onde eu consigo fazer a consulta das informações aqui. E por fim é o VBA License, né? Você consegue aí também criar um sistema remoto, né, para licenciar os seus projetos em VBA.
adicionar licença, prazo de validade, habilitar, bloquear, enfim. Eu vou deixar o link aqui na descrição, você clica, acessa lá, dá uma lidinha lá no cronograma do curso e tenho certeza que vai ser muito útil, vai abrir uma gama de possibilidades para os seus projetos em VBA, tá? Voltando aqui, então esse é um projeto bem simples, vocês viram que ele está instalado, toda vez que eu clico aqui, ele automaticamente vai executar meu projeto, mas a ideia é que a gente não exiba mais essa parte aqui do Excel, a gente só vai exibir mesmo o userform, né, o projeto userform. Você pode exibir o Excel se achar interessante, mas o nosso objetivo aqui vai ser exibir principalmente o userform e vou mostrar para vocês, tá bom? Então vamos lá, eu fiz todo um cronograma aqui do que a gente vai precisar no nosso projeto, tá? Então a primeira coisa que a gente vai fazer vai criar um executável para poder chamar o nosso projeto. E eu fiz um vídeo também aqui no canal ensinando como criar um executável para o seu projeto em VBA. Um exe. E muita gente vieram com dúvidas que me deu a entender que talvez eu não tenha sido muito claro naquela aula, mas que eu vou pretender esclarecer aqui com vocês. Então vamos lá. Primeira coisa, muita gente me perguntou se, após criar um executável para o projeto em VBA, se o usuário final precisa ter o Excel, tendo em vista que a pessoa já criou um executável. Sim, a gente não modifica. O seu projeto principal ele continua sendo um Excel, um sistema em VBA, tá? Então, o sistema em VBA ele é dependente do pacote Office para poder ser executado. A gente, quando fez aquele processo lá, apenas criamos um executável, sim, um sistema independente do Excel executável, mas que esse sistema, a única funcionalidade dele era justamente chamar o Excel. Então, ou seja, isso a gente conseguia ter algumas vantagens, como questão de instância, sem a necessidade do usuário ter que ficar habilitando as macros, sem a possibilidade ali do usuário alterar outras informações do seu projeto, né? Então, ou seja, a gente cria um executável, sim, independente, mas esse executável ele basicamente só faz a chamada do seu projeto em VBA, da sua planilha que tem ali o seu projeto em VBA, tá bom? Então, se você quer criar um projeto independente do Excel, você precisa criar um projeto numa outra linguagem de programação. Então, eu sugiro o Visual Basic, .NET, que é o que a gente vai utilizar para criar esse executável. E aí, claro, que dependendo do projeto, você vai ter vantagens e desvantagens, né? Você vai ter benefícios e malefícios em determinados pontos, tá? E aí vai depender muito do projeto, não tem como me aprofundar aqui quais seriam as vantagens e desvantagens, né? A principal vantagem é a questão da estética, você tem um software totalmente independente, né? Um software seu, e o seu nível de flexibilização vai ser bem maior, tá? Com contrapartida, o projeto em VBA com o Excel, você consegue aí ter várias outras facilidades, né, que o próprio Excel lhe favorece, como fórmulas e tudo mais, e é bem específico, né? Não tem como, você vai ter algumas limitações, tá? Por mais que a gente consiga aí um desdobramento legal, você em determinados momentos vai ter algumas limitações, tá? Então, explicado isso, o que a gente vai fazer? A gente vai criar um executável primeiro, tá? Só que a gente vai fazer diferente da outra aula. Por quê? A gente vai resolver um problema que teve com relação a instâncias, tá? Então, eu vou explicar para vocês quando a gente estiver executando. O que acontece? Quando você coloca para executar um Excel, um projeto em VBA, e você utiliza o application.visible igual a false, como a gente costuma utilizar para ocultar o Excel e deixar visível somente o userform, né, que a gente costuma utilizar isso muito, o Excel ele fica ali oculto, beleza, você consegue utilizar, mas se você tiver que abrir uma outra planilha, geralmente, por padrão, essa outra planilha é aberta na mesma instância que já está rodando a sua aplicação VBA. E aí o que acontece? O seu Excel ele torna visível de novo, tá? Porque o Excel é um sistema capaz de ler arquivos XLM, XLMS, XLMX, enfim, ele é um sistema capaz de ler planilhas de Excel. E ele lê várias planilhas simultaneamente na mesma instância. A ideia aqui é a gente deixar o nosso projeto numa instância totalmente independente, tá? Então, quando você abrir aqui utilizando esse executável, ele vai abrir uma instância do Excel, mas se você abrir outro arquivo de Excel, ele não vai abrir na mesma instância. Ele vai chamar também o Excel lá, mas ele vai abrir independentemente. E assim a gente consegue deixar a application.visible igual a false para esse nosso projeto independente, se você tiver que abrir outro projeto posteriormente, ou se você já tiver algum projeto aberto
projeto antes de executar o nosso sistema aqui principal, tá bom? E isso a gente vai conseguir dar uma resolvida aqui com o código que eu vou mostrar para vocês, tá? Então deixei o passo a passo aqui para vocês, eu vou deixar todos os links na descrição para vocês darem uma olhada, tanto no curso, tanto nesse passo a passo aqui, no código em si que vocês vão utilizar, tá? Então a primeira coisa, a gente vai desenvolver uma aplicação em VBA, que eu suponho que você já tem uma aplicação que você queira tornar ela visível, tá? Então você precisa ter uma aplicação em VBA. No meu caso aqui, o meu aplicativo, né, ele é apenas uma planilha e ele faz uso ali de um banco de dados auxiliar, tá bom? Então eu tenho uma planilha e um banco de dados, e aí muitas vezes quando você precisa compartilhar, distribuir esse projeto para outra pessoa, você manda, você zipa, né? Você compacta os seus arquivos ali e manda para a pessoa. E quando a pessoa vai executar lá o usuário, 90% das vezes dá problema. Porque ou ele executa o Excel e ele não descompacta para executar, então o Excel vem só em modo de leitura. Às vezes, o que acontece? Ele até descompacta, mas aí ele tira o Excel da mesma pasta que está o banco de dados. Ele não entende que tem que manter a mesma hierarquia. E aí não funciona também. Às vezes ele vai lá e salva em algum outro lugar diferente, em pastas separadas, enfim. Geralmente dá problema, aí entra em contato com você, você tem que resolver, enfim. Então, para a gente evitar isso, a gente cria um instalador. Fica mais fácil a distribuição, tá? E a execução da instalação é já padronizado para o usuário. Então, são esses dois projetos aqui. Eu já tenho meu projeto em VBA. E aí, eu vou abrir o Visual Studio. Se você não tiver, você vai baixar o Visual Studio. Visual Studio 2022 que eu estou utilizando, mas você pode utilizar um anterior. O Visual Studio é um sistema, um ambiente de desenvolvimento de softwares, não só na linguagem de Visual Basic, C Sharp, tem várias linguagens, Python e tudo mais, é um ambiente bem completo, e ele tem a versão gratuita, tá? Então você consegue baixar no site da Microsoft, tem uma versão Community, que ela é gratuita, você só não pode, aí claro, criar produtos lá, infoprodutos, aplicativos para vender em massa, tá? Para isso você tem que pagar a versão professional lá deles. Mas eu tenho aqui a versão Community, que é gratuita, vocês também vão conseguir baixar. E aqui eu tenho, ele vai abrir, depois de todo o processo de instalação, caso você não tenha feito, e se você não sabe como fazer, tem vídeos no YouTube que você pode, aí o tutorial de como instalar o Visual Studio, você vai ter aqui as opções de criar um projeto, tá vendo aqui? Então é essa que eu vou criar um projeto. Só antes de criar o projeto, deixa eu vir aqui e desinstalar o aplicativo que eu instalei para mostrar para vocês. Então aqui, ó, o Dash de Vendas ele está aqui, eu vou clicar aqui e desinstalar ele, tá? Clicar em desinstalar, ok, ele faz o processo de desinstalação, assim como fez o da instalação, tá bom? Então, vamos lá, vamos seguir aqui. Eu vou criar um projeto do zero, e aí o projeto que eu vou criar, ele precisa ser desse tipo daqui, aplicativo do Windows Form .NET Framework, tá? Então você vai pesquisar aqui, eu vou usar a linguagem Visual Basic, eu vou a plataforma Windows, eu vou pesquisar aqui, vocês podem pesquisar, deixa eu ver aqui, Windows Form, tá? Então o Windows Forms, você vai ver que ele tem esse Windows Forms aqui, ele tem o Windows Forms .NET Framework, que é o que a gente vai utilizar, e ele tem vários outros aqui, tem bibliotecas do Windows Forms, enfim, tem diversas funcionalidades, então pode estar aparecendo um pouco menos ou um pouco mais. Eu vou utilizar esse aplicativo do Windows Forms .NET Framework, tá? Cliquei nele e aqui no cantinho vai ter a opção do próximo. E aqui a gente vai criar o aplicativo e eu escrevo aqui o nome do meu projeto, tá? Então você pode escolher qualquer nome aí do seu projeto. Eu vou escolher aqui Dashboard de vendas, tá? E aí ele já vem numa pasta padrão, mas você também pode criar esse projeto em outra pasta, sem problema nenhum. Eu deixo aqui como colocar a solução no mesmo diretório. E aqui na estrutura, eu posso escolher qual estrutura que eu quero, tá? Então tem a estrutura do .NET Framework 2.0 até o 4.8.1, tá? Então esse .NET Framework já está até do 6 em diante. Eu escolho o 4.7.2, que é uma das versões mais instáveis, né? Mais estáveis, na verdade. As outras versões, quanto mais recente, mais recursos te oferece, mas para a gente aqui vai acabar não fazendo diferença, tendo em vista que nosso executável ele vai servir apenas para abrir o nosso projeto em VBA. E eu
tenho certeza que esse daqui vai ter uma maior compatibilidade com a maioria dos computadores de hoje em dia, seja o computador um pouco mais antigo ou o computador mais recente, tá bom? Clico aqui no canto em criar. E aí ele vai criar o projeto pra gente. Beleza, esse é o nosso projeto aqui. Veja que ele é bem similar ao VBA, tá? Então cria um formulário padrão e a gente poderia colocar alguns controles aqui nesse formulário e mexer na codificação, mas eu não vou fazer isso com esse projeto, tendo em vista que esse projeto, mais uma vez, ele só tem uma única serventia. A serventia dele vai ser abrir o nosso Excel, nosso projeto ali em VBA. Então vamos lá, e aí o código que eu vou colocar é esse código que eu já deixei aqui embaixo, tá? Então, esse é o código padrão. A gente vai precisar alterar apenas uma linha nesse código. Então, esse é o código padrão. Eu faço algumas chamadas aqui, né? E aqui, no workbooks.open, que é justamente a função que eu mando ele chamar minha planilha, eu preciso colocar o nome do meu projeto em VBA, da minha planilha em VBA. Então, o que eu vou utilizar é esse daqui, ó. Dashboard de vendas XLSM, tá? .xlsm. Se você não estiver vendo aí no seu a extensão do arquivo, é só vocês clicarem aqui em visualizar, ou aqui no menu vai ter a opção, né? E aqui mostrar extensões de nomes de arquivo, tá? Então se eu desmarco, ó, ele tira a extensão, eu vou querer visualizar porque eu quero saber qual tipo de arquivo que eu tenho aqui, tá? E aí eu vou copiar todo esse nome, vou vir aqui no meu código e vou alterar aqui, tá? Exatamente como está aqui. Beleza. Esse é o código que eu preciso. Agora eu preciso fazer um outro ajuste aqui. Veja que esses, onde eu chamo a função Excel aqui, do Microsoft Office Interop.excel, ele está dando como vermelho. Por quê? Porque eu não importei essa dependência. Essa dependência eu só vou conseguir importar aqui para o meu projeto se eu tiver o Visual Basic, o pacote Office instalado, tá bom? Então eu vou clicar aqui, veja que aqui eu tenho a estrutura do meu projeto do Visual Basic, né? Lá eu tinha o meu projeto, a estrutura do meu projeto em VBA, no Excel, aqui é do Visual Basic. Aqui eu clico em cima, eu tenho a solução, tenho os projetos, né? Tenho o meu projeto, a minha solução completa e tenho os projetos dentro da solução. Porque assim, só para vocês entenderem esses conceitos também. Aqui no Visual Basic ele é diferente. A gente tem uma solução e dentro da solução tem os projetos. Dentro dos projetos aí tem o userform, tem as outras funcionalidades ali, os outros módulos e tudo mais. O que acontece? A gente tem um problema. Então, vamos supor, dar um exemplo aqui, um ponto eletrônico. Tá? Então eu tenho um ponto eletrônico, esse é meu problema, essa é minha principal dor, e eu preciso criar uma solução para esse ponto eletrônico da minha empresa. Tá? E aí, essa minha solução ela pode ter vários projetos para atender essa solução. Eu posso ter uma aplicação desktop com C#, eu posso ter um aplicativo mobile, né, com Xamarin, eu posso ter aqui também. E aí são projetos diferentes para atender a mesma solução, né? Eu poderia ter aqui um outro aplicativo só para o gestor, né, uma aplicação numa outra tecnologia, em Visual Basic, por exemplo. Então poderia ter diversos aplicativos, não necessariamente, é como se fossem módulos, né, para o mesmo problema, para uma mesma solução em si. Nesse caso aqui a gente tem o Dashboard de Vendas, que é o nosso projeto, tá? Eu vou clicar aqui sobre o Dashboard de Vendas com o botão direito do mouse, ele vai aparecer várias opções aqui, e eu vou vir aqui em adicionar... Não, é aqui? Não, perdão. Eu vou clicar aqui em referências. Então dentro do Dashboard de Vendas, eu tenho meu projeto, referências, configurações da aplicação e tudo mais. Eu vou clicar aqui sobre referências com o botão direito e vou clicar em adicionar referência. Tá? E aqui em adicionar referência eu posso ter várias referências aqui, né? São bibliotecas, assim como a gente faz já lá no VBA, e eu vou pesquisar por Excel. Tá? Pesquisei por Excel, vocês vão ver que ele tem aqui a referência do Microsoft Office Interop Excel. Tem a versão 15 e a versão 14. Nesse caso eu vou escolher a versão mais recente, 15, tá? Você pode experimentar outra se quiser. Marquei aqui a caixinha e dei um OK. Essa biblioteca ela é adicionada aqui no meu projeto e a gente para de ter aquele erro ali. Tá? Agora, o que eu preciso fazer? Para eu poder executar esse projeto, eu preciso que o meu Excel, que ele vai chamar, esteja na mesma pasta dessa minha aplicação, na mesma pasta do executável. Para isso, eu vou clicar aqui sobre o projeto, né, Dashboard de Vendas, clicar com o botão direito, e vou vir aqui nessa opção aqui, abrir pasta no gerenciador de arquivos.
Então, cliquei, veja que ele abriu a pasta do meu projeto Dashboard de Vendas. Está lá dentro de Fernando, Source, Repose, Dashboard de Vendas aqui. Aqui eu vou vir no bin da pasta, no Debug, e aqui na pasta do Debug, bin Debug, eu vou colocar os meus arquivos que eu vou utilizar, que no caso é o Dashboard de Vendas e o meu banco de dados aqui. Então, eu vou copiar. Opa! Deixa eu selecionar aqui certinho, vou copiar. E aí, eu vou colocar aqui dentro da minha pasta Debug, tá? Feito isso, eu vou conseguir executar aqui. Então, vou clicar aqui no botão Iniciar. E aí, ele automaticamente vai compilar esse meu projeto e vai executar meu projeto. Então, ele vai executar bem rapidinho. Ele abre e fecha o arquivo e chamou ali o meu projeto em VBA, tá? E o que você pode ver é que quando eu dou um Alt F11, a gente só tem um projeto independente. Então, essa é uma instância independente, tá? A gente conseguiu gerar aqui uma instância do nosso projeto em Excel, independente de outras instâncias do Excel, se já tivesse aberta ou não, tá? Então, vou fechar aqui novamente. A gente já tem um projeto compilado. Se eu voltar lá na minha pasta Debug, agora eu não tenho só mais o meu arquivo que eu coloquei aqui, o Excel e o meu banco de dados. Além disso, eu tenho o meu executável, ok? Eu tenho aqui as configurações desse meu executável. Eu tenho um debug aqui dessas informações e tenho o XML do arquivo. Isso aqui você não precisa se aprofundar. O que vai valer para você é esse executável aqui. A gente já criou um executável do nosso projeto. Então, posso dar um duplo clique nesse executável. Ele só tem 16 KB, que ele automaticamente sempre vai abrir ali o meu projeto Dashboard de Vendas, tá? O que eu vou fazer aqui agora? Deixa eu voltar aqui para o nosso cronograma. Então, beleza. Então, eu abri aqui o Visual Studio, eu colei o código, eu habilitei a referência do Excel, eu alterei o nome do arquivo lá no meu código para o nome do arquivo que a gente vai criar o executável e eu importei o arquivo para a mesma pasta do executável, tá? E aí no Excel eu vou fazer algumas alterações para a gente poder já abrir direto o arquivo. Então vou dar um duplo clique aqui no nosso Excel, ele vai abrir. Tá vendo que ele apareceu a caixinha ali abrindo, a caixinha do Excel. Isso não acontece quando eu faço pelo executável, tá? E aí eu posso dar um Alt F11 e aqui o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui nessa minha pasta. Veja que agora ele abriu não numa instância independente. Veja que os outros que estão rodando, os outros projetos estão rodando simultaneamente nessa instância do Excel estão aqui. VBA License, o Temas, o Translator, todas as outras aplicações, os outros add-ins que eu criei estão aqui rodando simultaneamente, tá? Aqui no nosso Dashboard de Vendas, eu vou vir aqui em esta pasta de trabalho. Então, vou dar um duplo clique aqui. Esta pasta de trabalho, eu vou clicar em Workbook aqui e no evento Open, eu vou colocar o quê? Application .visible igual a false, tá? Então, ou seja, ele vai tornar a minha aplicação, que no caso aqui é o Excel, visível igual a false, né? Ou seja, invisível. E eu vou colocar aqui para ele chamar logo o nosso user form, tá? Então vai ser user form 1 .show, tá? Então ele vai ocultar o Excel e exibir já o nosso user form, que é o que a gente vai trabalhar. Outra coisa que eu preciso fazer também é que no user form eu criei aqui um botão, que é um botão Excel, se eu precisar visitar o Excel. Então eu coloco aqui application.visible igual true, torno o Excel visível de novo e dou um load me, né? Consigo fechar o meu ali, o meu user form. Outra coisa que eu vou fazer também é vir aqui em user form. Ao invés do initialize, eu vim aqui no userform.query close e vou colocar aqui application.quite, tá? Então, ele vai fechar a minha aplicação quando eu fechar o user form, ou seja, ele não vai deixar o Excel invisível rodando em segundo plano. É isso que a gente precisa. Eu vou salvar aqui esse arquivo. Beleza, a gente não vai ver mais essa telinha quando inicializar, porque ele já vai executar direto. Fechei, e aí a gente já fez essa alteração que precisava aqui, né, conforme a gente necessitava. Agora, se eu executo, você vai ver que ele vai executar, cliquei aqui no executável, ele abriu já direto o meu user form, né? Ele não abriu o Excel. E claro que eu ainda posso melhorar isso, colocando os botões de maximizar, minimizar, colocando o módulo para ele aparecer aqui na barra de tarefas, com o nosso íconezinho, tá? Mas isso já tem outra aula aí no canal
eu vou deixar o link também na descrição, tá? Então meu projeto está aqui, está funcional, consigo alterar a data aqui, dar um refresh, ele vai alterar os gráficos de acordo, né, com a data, alterou as informações aqui em cima, e se eu fecho, ele vai fechar também o Excel, ele deu um carry close, né, o application.quite, e fechou, aí o Excel já está funcionando no nosso executável. Até aqui, essa aula já está valendo like, então aproveita, deixa aí seu like se você não deixou, e comente aí se você não comentou nada, já aproveita agora para não esquecer depois. E agora a gente vai efetivamente construir um instalador, tá bom? Então, beleza. O que você vai fazer? Primeiro, você vai salvar o seu projeto e encerrar o Visual Studio. Então, vamos voltar lá para o Visual Studio. Você vai ver que aqui ele tem um botão de salvar e tem um botão de salvar tudo. Você clica em salvar tudo, beleza, itens salvos, vai aparecer sempre a mensagem aqui embaixo. E aí eu vou fechar ele e vou abrir de novo o Visual Studio. Então vamos lá, a gente já fechou aqui o Visual Studio, salvamos e fechamos. Vamos vir aqui em Visual Studio de novo. Vamos abrir ele. Aqui a gente vai continuar sem código, tá? Agora a gente vai instalar um outro recurso, caso você não tenha instalado ainda. Continuei sem código, vejo que ele abriu a arquitetura do Visual Studio, mas sem o código. Aqui eu posso clicar em extensões, gerenciar extensões. Essas são as extensões que você pode instalar no seu desenvolvimento aqui e utilizar elas. E a gente vai utilizar uma extensão, então tem aqui SQLite, você pode instalar bancos de dados, você pode instalar coisas que vão melhorar o seu desenvolvimento, então tem aqui um pacote de temas para melhorar as cores e tudo mais, enfim. Você tem diversas funcionalidades aqui que você pode instalar, né, como se fossem aplicativos que vão aí melhorar o seu desenvolvimento. Mas a gente vai precisar do installer. Então a gente vai pesquisar aqui no canto superior direito, installer com 2 L's, tá? E aí vai aparecer vários, package installers, enfim, vai ter vários, mas o que a gente vai utilizar nessa aula é o Microsoft Visual Studio Installer Projects 2022, tá? Então você nessa listagem aqui vai aparecer esse daqui da própria Microsoft oficial, você vai clicar nele e vai ter o botãozinho aqui baixar, tá? Então você vai clicar nele e vai clicar em baixar, isso para esse arquivo daqui de cima. Eu não estou fazendo aqui para o de baixo, porque eu já estou com ele baixado. Veja que eu tenho um tiquezinho já instalado, tá bom? Então você vai clicar para baixar, vai esperar o processo e aqui embaixo ele vai aparecer uma mensagem dizendo que ele não pode dar seguimento no download enquanto você não fechar todas as janelas do seu Microsoft ou do seu Visual Studio, tá? Então depois que você clicou e ele apareceu essa mensagem aqui embaixo, você vai fechar essa janela e vai fechar o seu Visual Studio. Logo depois disso, ele vai abrir uma mensagem aqui, uma caixinha na tela de instalação. Então ele vai continuar o processo de instalação, tá? Sozinho. E aí, beleza, a gente já fez essa parte, a gente já pesquisou pelo installer, fechamos e aguardamos todo o processo de instalação, tá? Então, beleza. E depois, por fim, quando tiver tudo instalado, ele vai aparecer uma tela escrito modificações concluídas. Essa tela ela vai aparecer bem no centro do seu monitor, escrito modificações concluídas, perfeito, já está feito a instalação desse package installer. E aí agora a gente volta lá para o Visual Studio. Então vamos lá de novo, abrir o Visual Studio. Só que agora você já tem, não confunda o Visual Studio Code, tá? O Visual Studio Code é uma outra aplicação com uma outra finalidade. A gente está utilizando o Visual Studio mesmo, esse roxinho aqui. Beleza, abrimos o Visual Studio, a gente vai voltar para o projeto que a gente estava antes. Geralmente ele vai aparecer aqui para você, ó. Então esse é o último projeto que eu estava trabalhando, Dashboard de Vendas, tá? Eu posso clicar nele aqui, eu posso clicar em abrir um projeto ou uma solução e ir lá na pasta procurar onde eu salvei. Mas ele já está aqui, vamos facilitar, vou clicar nele aqui. Então ele abriu o projeto para eu continuar trabalhando com o mesmo projeto, tá? Com a mesma solução em si. Tá, agora com o projeto queremos gerar um instalador, tá? Acesse o Visual Studio, a gente vai gerar um instalador. Então lembra que eu citei para vocês que a gente tem uma solução, tá? Essa solução é um problema e para essa solução a gente pode ter vários projetos. A gente fez o projeto principal e agora a gente vai fazer um instalador, o setup de instalação desse projeto, tá? Então aqui o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui em solução, na sua solução, o nome que você deu para ela. Clica com o botão direito, você vai vir aqui em adicionar novo projeto, tá? Então você está adicionando um novo projeto nessa solução, tá ok? E aqui você vai pesquisar por setup.
E aí você vai ver que vai aparecer 3 opções, se você fez certinho, e a gente vai utilizar essa última opção aqui, que é o Setup Wizard, tá? Você clica nela e clica aqui embaixo em Próximo. E aqui você vai dar um nome desse setup de instalação. Eu vou colocar aqui como Dashboard de vendas também. Vou dar o mesmo nome, tá? Esse diretório não está vazio. Dashboard de vendas OS, tá? Vou ter que mudar o nome aqui. Então vou colocar OS aqui, de Organic Sheets. Então vou colocar Organic mesmo, Sheets, tá? Então, você coloca o nome aí que você quiser, tem que diferenciar um pouco do outro projeto, tá? Os projetos precisam ter nome diferentes. Ok, vou clicar em Criar. E ele vai aparecer Welcome the Setup Project Wizard, tá? Vou clicar em Avançar. Aqui, eu vou manter Create Setup for Windows Application. Avança. E aqui, atenção, você vai ter que marcar essa opção aqui, Saída Primária from Dashboard de Vendas, tá? Então aqui você está selecionando que esse vai ser o seu projeto, o seu instalador, né? Vai instalar esse projeto daqui, esse arquivo aqui executável. Vou clicar em avançar e aqui eu preciso adicionar, né, qualquer arquivo adicional que o meu projeto Visual Basic utiliza. Nesse caso aqui em adicionar, eu vou clicar aqui em Add, ele vai adicionar os meus projetos. Eu vou vir aqui em Debug, ó, eu vou adicionar tanto o meu banco de dados e também o meu XLSM, né, o meu arquivo principal VBA. E se você tiver algum outro arquivo que você utiliza como imagem, como GIF, um TXT, por exemplo, você seleciona nessa etapa justamente para poder abrir aqui, tá? Então a gente está incluindo esses 2 arquivos no nosso projeto de instalação. Agora eu clico em avançar. Ele vai dar as informações aqui, os arquivos adicionais, qual vai ser o arquivo principal, tudo certinho. Clico em concluir. Beleza. Agora a gente já conseguiu concluir essa etapa. Agora aqui dentro da minha solução, eu tenho tanto o projeto original e eu tenho também o dashboard de vendas, que é o meu setup de instalação, tá ok? E aqui a gente tem algumas etapas, eu vou abrir aqui e seguir com vocês. Então vamos lá. Deixa eu deixar aqui do lado, isso aqui eu vou arrastar para cá. Então a primeira coisa que eu vou fazer é recompilar o meu projeto, tá? Então eu vou vir aqui em compilação, recompilar solução, tá? Compilação, recompilar solução. Recompilação total bem sucedida. Adicionei a solução do Wizard, né, o projeto, marquei aqui certinho como a gente tinha feito. Application Folder, clicar com o botão direito e criar um shortcut, né? Então vamos lá. Aqui eu tenho algumas pastas do meu instalador. Eu vou vir aqui em Application Folder. E aqui tem os arquivos que a gente vai utilizar. Tem tanto o meu arquivo principal, que é o arquivo de saída. Tem uma DLL aqui, Assembly, que faz parte do instalador, tá? Não é importante pra gente. Eu tenho o Dashboard de Vendas, que é o arquivo, né, na verdade é o arquivo principal. Aqui é o executável, aqui é o executável vai chamar esse arquivo que é a minha planilha, meu projeto em VBA, que consequentemente vai chamar o meu banco de dados para poder ler informações. Beleza. Eu vou clicar aqui sobre essa saída primária, sobre o meu projeto executável principal. Vou clicar com o botão direito e vou Create Shortcut de saída primária. Então eu vou clicar aqui, ele vai criar um atalho para mim, tá? E aí eu vou colocar aqui como Dashboard de vendas. E aí você vai colocar o nome do seu sistema, tá? Então com esse atalho aqui criado, veja que ele tem o íconezinho de atalho, eu vou arrastar ele aqui para minha pasta User Desktop. Tá? Então, User Desktop está aqui o meu atalho, tá? Agora, aqui em User Programs Menu, eu vou clicar com o botão direito e vou clicar em Adicionar Nova Pasta. Aqui nessa pasta eu vou colocar o nome Dashboard de Vendas, ou o nome do seu sistema aí. E, novamente, eu vou criar um outro atalho. Então, vou clicar aqui com o botão direito sobre o meu executável principal, criar um atalho, vou colocar Dashboard de Vendas. E agora eu vou arrastar esse segundo atalho daqui lá para a pasta que a gente acabou de criar, tá? Dentro de User Programs, menu, dentro eu criei uma pasta, dentro dessa pasta eu vou arrastar o meu atalho. Então tá aqui eu tenho outro atalho em User Desktop e em Application Folder eu tenho o arquivo em si principal. Agora o que a gente precisa mudar? Eu vou clicar aqui em User Desktop, na pasta, e vou vir aqui em Always Create. Eu vou mudar de False
para true, tá? Eu vou clicar aqui em User Programs Menu, Always Create, eu vou mudar de false para true. E aqui em Dashboards de vendas, eu vou criar Always Create de false para true, tá? Então, ele sempre que a gente executar o nosso instalador, ele automaticamente vai criar essas pastas para a gente conseguir ter acesso a esses atalhos, tá? Então, esse é o principal ponto. Vamos voltar aqui. Então, a gente arrastou o atalho, tá? E mudamos as propriedades Always Create para true. A gente criou uma pasta dentro de User Programmers com o nome da aplicação. A gente criou um novo atalho e alterou novamente, enfim, arrastou para lá para essa nova pasta. E agora a gente vai alterar as propriedades na nossa aplicação. Então eu vou clicar aqui em Dashboard de Vendas Organic Sheets, que é efetivamente o nosso instalador. E aqui eu posso mexer em algumas propriedades, como por exemplo, autor. Tá? Então eu vou mudar aqui quem foi o autor desse sistema. Foi o Fernando Nepomuceno. Tá? Tem algumas outras descrições do meu sistema, eu poderia preencher também. Localização, já está português de Brasil. Manufacturing, seria a empresa, tá? Então, eu vou colocar aqui Organic Sheets. Beleza. Manufacturing URL, seria o site. Vou colocar aqui Organic Sheets.top. Que tem algumas outras informações do produto, nome, código e tudo mais. Outra coisa que a gente precisa mudar é aqui em Target Platform, seria a plataforma alvo. Eu estou criando para quê? Eu estou criando para um computador de 32 bits ou de 64 bits. Então aqui eu preciso selecionar, tá? Não necessariamente que ele vai funcionar só em uma arquitetura ou só na outra, mas é melhor que você otimize para a arquitetura que você pretende disponibilizar. No caso aqui, meu 64 bits, tá? Então mudei aqui. Beleza, já fiz as alterações aqui nas minhas propriedades. Aí na pasta Application Folder eu vou adicionar um ícone. Então vou vir aqui em pasta Application Folder, vou clicar com o botão direito, vou vir em Add Arquivo, tá? E aqui em Arquivo eu preciso selecionar um ícone no formato ICO. ICO. Se você não tiver, você pode pegar qualquer íconezinho PNG e você pode ir num site PNG to ICO, lá, tem qualquer site hoje em dia faz isso. Deixa eu abrir um aqui que eu utilizo, inclusive para isso, aqui ó, PNG to ICO. Eu tenho esse primeiro daqui que é o Converter IO, tá? Só você selecionar, você clica aqui, manda o seu arquivo que você quer do formato PNG e ele vai automaticamente converter para o formato ICO e você baixa esse arquivo já no formato necessário, tá? Eu vou vir aqui, eu tenho o arquivo aqui dash.ico, tá? Vou clicar e ele arrastou para cá, ele está dentro da nossa pasta do arquivo principal. Agora, eu vou vir aqui nos meus atalhos, tá? Então cliquei aqui em User Desktop, Dashboard de Vendas, lembrando que esse aqui é meu atalho, e aqui eu vou vir na propriedade Icon, quando eu clico aqui, ele está como None, nenhum ícone. Eu vou clicar aqui, vou em Browser, vou em Browse de novo, vou lá para a minha pasta do arquivo, do Application.folder, e todos os arquivos ICO vai aparecer aqui. Eu vou selecionar o arquivo ICO, vou dar um OK, ele vai aparecer aqui para mim uma prévia, vou dar OK de novo, beleza. Esse atalho já vai ter o íconezinho que eu selecionei. Agora eu vou vir aqui dentro dessa outra pasta que eu criei, mesma coisa, Dashboard de Vendas, Icon, eu vou vir aqui, vou mudar para Browser, vou vir em Browser aqui, vou navegar até a pasta principal, pegar o ícone que está lá, e vou atribuir ele ao meu atalho, meu segundo atalho. Feito isso, nós já temos aí basicamente todo o processo pronto, tá? Agora o que eu vou fazer é basicamente, depois de selecionar o atalho e atribuir ícone, é compilar esse setup. Bom, e agora a gente vai fazer da seguinte forma. Basta clicar aqui sobre o Dashboard de Vendas, clico com o botão direito e vou clicar em compilar esse meu dashboard de vendas, né, que é o executável, o instalador, tá? Então ele vai aparecer aqui a opção que está building, né, construindo, e a compilação foi bem sucedida. Agora sim, nós já temos um instalador pronto para o nosso projeto em VBA. Basta eu clicar com o botão direito, vir aqui em abrir pasta do gerenciador de arquivos. Tá? Então ele abriu lá no meu repositório Dashboard de Vendas Organic Sheets, vou vir aqui em Debug e aqui eu já tenho o meu instalador, tanto o setup executável quanto o meu setup MSI, que você vai poder compartilhar com o seu usuário final. Tá? Eu testei o MSI, vamos testar esse executável daqui. Tá? Então se eu der um duplo clique, veja que ele vai executar, né, as informações, eu posso clicar em avançar,
da mesma forma como a gente tinha feito. Eu vou clicar em avançar novamente, vou clicar em avançar, e aí ele pergunta se esse arquivo, né, esse MSI, pode ser ou não, manipular ou não a pasta do meu computador. Vou clicar que sim. E aí ele deu a informação, produto Dashboard de Vendas Organic Sheets foi instalado com êxito. Eu posso fechar aqui, e se eu voltar aqui, eu tenho o dashboard de vendas aqui, conforme pretendido. Lembra que agora, quando eu clicar, ele vai já executar direto o meu user form, tá? Então ele não aparece mais o Excel. E aí, um outro problema que a gente tinha, como eu tinha dito, era quando a gente tinha que abrir um outro Excel, seja ele qualquer, ele dava conflito de instâncias, tá? Então se eu abrir aqui esse outro Excel, esse teste comparativo aqui, por exemplo, veja que ele está abrindo, o Excel está abrindo uma nova instância e não vai interferir lá com o meu projeto em VBA. Então eu tenho aqui o meu projeto em VBA e tenho esse Excel daqui independente, tá? Se eu dou um Alt F11 aqui, eu tenho, e o meu projeto lá, que é o Dashboard de Vendas, ele não aparece aqui, tá? Então eu tenho esse projeto daqui rolando, essa instância rolando, e tenho a minha instância aqui aberta, independente da outra, tá? Então consigo aí ter esse projeto funcional, né? Então você vai conseguir compartilhar esse projeto de fato, já como se fosse um executável, já pronto para ser instalado no computador do seu usuário. Sem preocupar com ele habilitando macros, sem se preocupar com ele mudando a estrutura dos seus projetos, sem se preocupar com ele apagando arquivos que não deveriam ser apagados, e aí você consegue manter um padrão, né, uma padronização da distribuição dos seus projetos, tá bom? Era isso que eu queria mostrar para vocês. Tá? Espero que de fato tenha sido de grande valia aí esse conhecimento. Acredito que sim, porque é um conteúdo exclusivo, vai melhorar bastante o processo de distribuição dos projetos de vocês. Se você gostou desse vídeo, mais uma vez, não se esqueça de curtir, isso ajuda bastante para divulgar mais o canal e para me incentivar de fato a continuar trazendo conteúdos aqui para vocês, porque gravar e editar essas aulas acaba dando um trabalho. E se você gostou desse projeto, assim como as ideias de poder licenciar o seu projeto remotamente, né, utilizando aí recursos web para isso, automatização principalmente de WhatsApp para envio de documentos, envio de mensagens, cobranças e tudo mais, não se esqueça de dar uma olhada no link do curso que eu vou deixar aqui na descrição, tá bom? É isso, vejo vocês na próxima aula, valeu, tchau, tchau!